Bora, mais uma parte. Paramos na 5, vamos então para 6. No que tange ao Estatuto dos Congressistas, explica as imunidades parlamentares, material, formal, foro por prerrogativa de função e outras garantias. Gente, aqui não tem segredo não, tá? Tem que comer o artigo 53. Vamos dar uma analisada nele aqui. Artigo 53 caput, que vai trazer a imunidade material, que a gente chama carinhosamente também de real, substantiva e inviolabilidade. Né? Então, material, real, substantiva e inviolabilidade. Olha só o que dispõe. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Gente, obviamente que aqui não é algo absoluto, né? Não é algo absoluto. É algo que tem que ter uma pertinência aí com a sua atividade, né? Parágrafo primeiro vai falar aqui do foro por prerrogativa de função. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF. Justo, é justo que o cargo mais alto do legislativo seja julgado pelo mais alto do judiciário, até para evitar uma pressão. Parágrafo segundo. Ao parágrafo quinto, a gente vai ter aí a formal, imunidade formal, que a gente chama também de processual e adjetivo. Olha só. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Membro do Congresso Nacional, uma vez diplomado, pode ser preso? Só em flagrante de crime inafiançável. E mesmo assim, gente, nesse caso, olha só, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva. Se é deputado, vai para a Câmara dos Deputados, se é senador, vai para o Senado. Para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Ótimo. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, então olha só, recebida a denúncia. O STF precisa de autorização para receber a denúncia? Não. Mas uma vez que ele recebe a denúncia, o que o STF tem que fazer é isso aqui, ó, dar a ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então, a gente falou aí quanto à prisão, agora quanto à sustação do processo. Parágrafo 4. O pedido de sustação vai ser apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento e a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Porque senão aí já é demais, né? Já está sustando o processo, imagina se não sustasse também a prescrição. Só que tem outras garantias também. Exemplo aqui de garantias que a gente pode citar é a desobrigação de testemunhar. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Ótimo. Outra, incorporação de Forças Armadas. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda que em tempo de guerra, vai depender de prévia licença da casa respectiva. Então nós temos aí, né, outras garantias importantes. E o parágrafo 8º aqui, né, traz uma situação falando que as imunidades permanecem até durante o estado de sítio. Só podem ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então, gente, comeu o artigo 53. 7. As imunidades dos congressistas se aplicam também em âmbito estadual, distrital e municipal? Gente,
deputado estadual e distrital, a gente vai ter, tá? Vai ter essas imunidades. Se você quiser saber onde está, é só ler o artigo 27, parágrafo 1º da Constituição e o 32, parágrafo 3º da Constituição. Então, as imunidades dos deputados federais, ela é aplicável também aos deputados estaduais e distritais. Qual que é o problema? Vereadores. No âmbito municipal, aos vereadores só se aplica a imunidade material no exercício do mandato e tem um plus na circunscrição do município. Então, o vereador de Belo Horizonte, ele tem a imunidade material, que é aquela sobre opiniões, palavras e votos, na circunscrição de Belo Horizonte, tá? Imunidade formal não terá. Onde que está isso, Alice? Artigo 29, inciso 8º. 8. Quais são as hipóteses de perda do mandato parlamentar? Aqui vocês têm que comer o artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador, que aí é importante, tá, gente? E aqui vocês têm que tomar cuidado, porque nós temos duas hipóteses de perda. Nós temos a hipótese de extinção, tá? A hipótese de extinção, peraí, deixa eu ver se eu estou grifando. Aqui, ó, grifando errado, né? A hipótese de extinção, que é a do parágrafo 3º, e a hipótese de cassação, que é a do parágrafo 2º. Então vamos de novo aqui para não confundir, né? Para não dar BO. Hipótese de perda do mandato estão lá no artigo 55, né? A gente pode ter hipóteses de cassação ou de extinção. Quando eu falo cassação, eu estou falando, gente, de uma hipótese que tem que decidir. Tem que decidir. E aí, é o parágrafo 2º e menciona que são as hipóteses dos incisos 1º, 2º e 6º. Então, infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 54, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar, que sofrer condenação criminal transitada em julgado. Isso aqui vai ter que decidir, tá? Vai ter que decidir. Só que tem hipóteses, gente, que não precisa decidir. É só declarar. Não tem nada a ser decidido. É só declarar. Olha só o parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º a 5º, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Então, lá na cassação, tem que ter uma decisão, maioria absoluta, é mediante provocação. Na extinção, não. É uma declaração, podendo até ser de ofício. Vamos ver aqui as hipóteses, né, para vocês verem quais são. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da Casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Tem alguma coisa para decidir aí? Ou ocorreu ou não ocorreu, né? Não tem como decidir. 4. Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Aqui, então, são hipóteses de extinção. Não tem votação, tá? É um ato vinculado. Então, diferenciamos aí a extinção da cassação e perguntou aqui também, ó, os efeitos de eventual renúncia de parlamentar submetido a processo que visa ou possa levar à perda do mandato. Aqui, gente, é só uma forma de vocês lerem o parágrafo 4º. Olha só. A renúncia de parlamentar submetida a processo que visa ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Qual que é o raciocínio, gente? A ideia aqui é para evitar uma renúncia fraudulenta. A pessoa via que ia perder o cargo,
Aí, para não ter hipótese de inelegibilidade, ela falava renuncio, né? Não quero mais. Esse pedido de renúncia vai ter os efeitos suspensos, para que justamente haja a decisão ou a declaração. Beleza? Tranquilo, né? A 8 foi. 9. Cite as incompatibilidades do artigo 54 e as hipóteses do artigo 56 que o congressista não perde o cargo. Essa pergunta aí é só para vocês lerem, tá, gente? O artigo 54, né? Vocês estão vendo aqui meu cachorro, né? Meu cachorro aqui fazendo uma arruaça. Vamos ver se ele aparece aqui. Não vai aparecer, mas enfim. É, o artigo 54. Então fala o que não podem, né? Fala o que não podem. Aí tem vedações desde a expedição do diploma e desde a posse. Lembrando que a diplomação vem antes da posse, porque a diplomação é o atestado que você foi eleito. A posse vem somente depois, né? A posse vem somente depois. Obviamente aqui o cachorro está dando trabalho, né? Coisas que só acontecem na aula, ele está destruindo, né? Ele está destruindo aqui o um edredom, né? Um edredom aqui que eu não vi enquanto eu estou dando aula, mas vamos seguir. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a criatura, né? Não vai dar para mostrar não que o computador tá travado aqui. Mas enfim, é bom que vocês veem que eu me perco também dando aula aqui, né? Às vezes eu dou a viajada com vocês, né? Dou viajada com vocês em sala e aqui também eu dou a viajada. Vocês estão vendo um pequeno aí. Enfim, bora parar de enrolar. Então, o artigo 54 é o que não pode e o artigo 56 são hipóteses que não perde o mandato. É muito comum que um deputado ou senador assuma, por exemplo, um ministério. Assuma um ministério. Se ele assumir o ministério, ele não vai perder o cargo de deputado ou senador. Então, artigo 54, que deputado e senador não pode fazer, que é incompatível, e artigo 56, aquilo que ele pode fazer, que ele não perde o cargo. Ótimo. Com isso, então, terminamos a revisãozinha aí do que era principal de legislativo, né? E a gente pode ir aqui para o processo legislativo, né? Processo legislativo. E quando eu falo de processo legislativo, a gente sabe, né, que tem um processo legislativo ordinário, que é o comum que a gente vai adotar para a lei ordinária, para a lei complementar, mas a gente tem também outras formas, né, de processo legislativo. Tem o processo legislativo sumário, que é um regime de urgência, mas tem também o especial, que é para atos normativos especiais, como emenda à Constituição, lei delegada, enfim. Vamos aqui no ordinário, que é a regra, né? Quando eu falo de fases do processo legislativo ordinário, a primeira fase que a gente tem é a fase de iniciativa ou fase introdutória. É quem pode pôr uma lei, tá? Quem pode propor uma lei. E aí eu recomendo a leitura do artigo 61. E lá vocês vão ver que essa iniciativa, né, pode ser geral, comum, né, mas pode ser também privativa, reservada a determinados cargos, né, a determinados cargos. Inclusive, a iniciativa pode ser popular. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, que vai ser a casa iniciadora, de projeto de lei subscrito, assinado por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, mas esse 1% do eleitorado nacional tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, e em cada estado tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores daquele estado. Ótimo, né? Então teve a fase iniciativa, a fase introdutória, a gente vai para a próxima fase. Então, a iniciativa introdutória é para alguém propor esse projeto. Para alguém chegar e falar: opa, toma esse projeto aqui. Na constitutiva, vai ter a discussão e votação desse projeto. E aí, gente, a discussão pode ocorrer, né, em comissões, né, por exemplo, vai ocorrer lá na Comissão de Constituição e Justiça,
pode ocorrer em comissão temática, pode ocorrer no plenário, né? Vai ter lá as discussões. E aí vai para a votação. Em regra, a votação é no plenário. Em regra, a votação é no plenário. Mas a gente tem hipóteses que não precisa ir para o plenário. Mas a regra é o plenário, né? A regra é o plenário. E aí, para votar, tem que ter pelo menos maioria absoluta, que é a maioria, né, dos membros da casa. Ótimo, né? E aí vai ter a aprovação, né? A aprovação vai depender. Se for lei ordinária, como o Código Civil, Código Penal, maioria simples. A gente olha quem está presente e faz a maioria. Mas se for lei complementar, aí é de novo maioria absoluta, levando em conta os membros da casa, tá? Ótimo, né? Então, discutiu, votou, aprovou, vai para onde? Poder Executivo. Sanção ou veto. O presidente pode sancionar ou vetar. Lembrando, gente, que o veto tem que ser expresso, porque se ele perder o prazo de 15 dias, né? Se ele perder o prazo de 15 dias, está aprovado. A gente fala aí de uma sanção tácita, de uma sanção tácita. E eu quero destacar, eu estou na dúvida se eu coloquei isso aqui. Coloquei. Já já eu volto nisso aqui, né? Mas continuando as fases, falamos, né, de uma fase de iniciativa, uma fase introdutória. Fomos para a fase constitutiva, que aconteceu bastante coisa aqui que eu mencionei: discussão, votação, aprovação, sanção ou veto do Poder Executivo. Tudo certo, vai para a fase complementar, que é onde vai ocorrer a promulgação e a publicação, né, da lei. Então, publicação aí, lembrando, né, que é uma condição de eficácia. Sem a publicação, não produz efeitos. Ótimo. 11. Quais os requisitos para que haja iniciativa popular? Já mencionei, né, 61, parágrafo 2º. 61, parágrafo 2º, depois vocês dão uma olhadinha aí. 12. Explique a sanção e o veto do Poder Executivo. Sanção é que o Poder Executivo está dando o ok, dando de acordo, veto que ele não quer que siga para a fase complementar. E o aspecto importante aqui é que o veto ele pode ser derrubado. Cadê? 66, parágrafo 4º, né? 66, parágrafo 4º. Olha só, o veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Se derruba o veto, vai para a fase complementar. Ô, gente, agora me fala um negócio, né? Vamos colocar que teve o veto. Aí o Congresso vai e derruba o veto. Vai voltar para o presidente promulgar e publicar. Ele vai querer promulgar e publicar? Óbvio que não, né? Então, por isso que a lei, a Constituição, melhor dizendo, trouxe aqui no parágrafo 7º que se a lei não for promulgada dentro de 48 horas pelo presidente da República, nos casos dos parágrafos 3º e 5º, o presidente do Senado a promulgará e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente do Senado fazê-lo. Ótimo. 12 foi. Vou mencionar aqui, por fim, vou fazer a 13 e a 14 aqui, porque aí a 15 já começa emenda à Constituição, a gente fecha aqui lei ordinária e lei complementar. Qual que a gente está? É bom que eu estou perguntando para mim mesmo, né? Que eu estou sozinho. Leis ordinárias e leis complementares. Formalmente, gente, é o quórum, tá? Formalmente é o quórum para aprovação. Leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, que leva em conta os membros. Leis ordinárias serão aprovadas por maioria simples, né, que leva em conta os presentes. Mas, obviamente, que tem que ter pelo menos maioria absoluta para chegar nessa segunda parte. Tem o quórum de instalação e o quórum de deliberação. Em ambas, tem que ter maioria absoluta.
Aqui a diferença está no quórum de deliberação, enquanto lei ordinária é maioria simples, lei complementar é maioria absoluta. Ótimo. Mas materialmente nós temos uma diferença. Deixa eu achar aqui. ah, Aqui, ó. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Se tá só lei, se tá só lei, é lei ordinária. Porque se tiver que ser lei complementar, deixa eu pegar uma aqui que eu sei que tem. Aqui, ó. Lei complementar, vai estar escrito lei complementar. Então, quando for matéria de lei complementar, a Constituição vai escrever lei complementar. Quando não for matéria de lei complementar, vai estar escrito só lei. Aí é lei ordinária. Ótimo. Aí está perguntando aqui, né, gente, quem promulga as leis ordinárias e complementares, né? Isso fica a cargo do executivo, vai ficar a cargo do executivo. Então, ótimo, né? Fechamos aqui, lembrando que essa parte que a gente viu é muito importante ver lá os artigos, né? 61, 66, principalmente. E aí, né, essa questão da promulgação, eu destaquei também, né, que se ela não for promulgada pelo presidente da República, que é a regra, aí vai para o presidente do Senado, se não fizer, vai para o vice-presidente do Senado. Então, quem promulga, é importante a gente ver esse parágrafo 7º. Vou dar um corte na aula aqui, que já está ficando grande demais, para a gente ir para 15. Até daqui a pouco.